Muito bem. Hoje nós encerramos a série dentro da série maior, série dos 10 mandamentos, é a 16ª e a última dos 10 mandamentos, que está dentro da grande série de Êxodo, que são mensagens bem práticas e não versículo a versículo, propriamente, do livro, mas abrangendo panoramicamente o que achamos que faria sentido para fazer uma certa unidade e um certo fluxo de Êxodo para a nossa vida prática. Então, é a mensagem já número 65 de Êxodo, e ainda vamos ter algumas. E fiz a mesma coisa com Gênesis também. Então, a minha ideia é que nós possamos ver o quão atual é a Bíblia e como pode ser utilizada de uma maneira totalmente prática nos dias de hoje. Então, o 10º mandamento, eu já tratei dele na pregação passada. Então, porque não foi o último? Foi o penúltimo, e este aqui é o último, porque eu quis falar um pouco da reação do povo. Primeiro, antes da reação do povo, é a manifestação de Deus logo no encerramento ali dos 10 mandamentos, que ele estava dizendo para o povo. Ele fez questão de tornar bem solene o encerramento da entrega desses 10 mandamentos ao povo, a reação do povo também. E aí a gente fecha com chave de ouro, no sentido de realmente podermos continuar com a exposição de Êxodo, deixando essa parte dos 10 mandamentos já bem encerrada. Então vamos a Êxodo capítulo 20, versículos 18 a 21. Êxodo 20, versículos 18 a 21, diz assim: todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não tem mais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a aplicá-la no nosso dia a dia. Como tem lições valiosas para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O próprio Deus entrega, então, o resumo da lei. Logo depois, inclusive, ele vai ampliar bastante esses 10 mandamentos e dar muito mais detalhes. Os 10 mandamentos eram um resumo, o conceito mesmo básico. Mas observem 4 fenômenos da natureza aqui alistados. Em Deuteronômio tem mais 2. Deuteronômio, lá em capítulo 5, não é bem passagem paralela, é quase, mas é o próprio Moisés contando 40 anos depois o que tinha acontecido aqui. Isso é o que você pode ver lá em Deuteronômio, capítulo 5. E os que seguem também. Muito interessante. Você vê uma coisa, depois vê a outra. Mas eu não vou fazer esse estudo aqui. Seja como for, em Êxodo nós lemos sobre trovões, relâmpagos, som de trombeta, fumaça lá no monte. Então, uma manifestação muito poderosa e muito impressionante e apavorante da presença de Deus.
E lá em Deuteronômio ainda fala em fogo e ainda fala em escuridão. Então, de fato, era um ambiente muito intimidador, em que Deus fez questão de dar uma demonstração do poder dele, e por trás disso algo muito mais sério do que apenas mostrar poder. Não era esse o objetivo final de Deus. A reação do povo, como bem deveria ter sido, estremeceu, ficou longe, e a ideia é que o povo estava aqui, o monte ali, e talvez Moisés tivesse começado ao lado deles, depois Moisés avançou mais, não sabemos exatamente a mecânica, a dinâmica que aconteceu ali, seja como for, no final, nós sabemos, é que Moisés adentrou mais, e o povo recuou e ficou distante, com muito medo de morrer, e ficaram tão apavorados que eles pediram a Moisés que falasse com Deus por ele. Fala tu com Deus, ele fala contigo, e resolve lá com Deus, nos representa diante de Deus e passa para nós, porque nós não vamos suportar isso não. Está perigoso demais, é poder demais, e aqui para nós sermos consumidos é um trisco, é uma coisinha de nada. E eles estavam certos em termos do tamanho do poder de Deus. Não que Deus estivesse ali em julgamento contra eles ou irado contra eles, não era o caso. E ao se sentirem indignos, pequenos, apavorados diante de Deus, eles instintivamente sentiram a necessidade de alguém entre eles e Deus. Obviamente, no caso, Moisés, que já tinha aprovação de Deus, foi escolhido por Deus para liderar o povo na saída do Egito. Estava totalmente comprovado o fato de que Moisés era um homem legitimamente escolhido por Deus para ter essa tarefa, aceito por Deus, com acesso a Deus. Então, o melhor, deixa que ele fale conosco, ele interceda por nós, já que está provado que ele tem esta prerrogativa de ter sido escolhido por Deus para ser aceito e ser aceito por Deus em nos representar. Então, sem saber, eles já estavam apontando para o ministério do sacerdote, que a própria lei iria criar, o próprio Deus, através da lei, como eu disse, do detalhamento que viria depois dos 10 mandamentos. Aí viria incluído aí o ofício do sacerdócio, que era exatamente homens que Deus escolheu para oficiarem diante de Deus nos sacrifícios, não mais muito nessa questão de estar transmitindo coisas de Deus para eles, porque a lei estava sendo dada aqui por Moisés, embora ainda haveriam algumas revelações de Deus posteriores, mas bem menos em termos de transmitir a lei e dizer o que é que Deus queria dos seres humanos de uma maneira especial, primária para Israel, mas sempre todos os seres humanos deviam olhar para aquilo que Deus queria e que foi revelado através de Israel. Não era exclusivo de Israel as coisas que Deus queria aqui, mas primariamente sim, mas sempre olhando para o mundo inteiro. Então, o sacerdócio iria ser criado logo depois, algo importantíssimo, em que os sacerdotes chegavam diante de Deus para sacrificar, e chegavam no lugar santo, e depois, uma vez por ano, no santo dos santos, e o sumo sacerdote e tudo mais. E quando se fala em sacerdote, ou no sacerdócio, não demoramos a nos lembrar que o próprio sacerdócio, através de sacerdotes, não era um fim em si mesmo, mas apontava para que seria o sumo sacerdote, absoluta e totalmente aceito por Deus, sem pecado, porque os sacerdotes tinham pecado, como todo ser humano, após o pecado de Adão, mas viria que não teria pecado algum, que seria homem e Deus, e ele seria absoluta e totalmente aceito diante de Deus,
Então, o ser humano não precisaria mais, como teria toda a razão em ficar querendo alguém para falar com Deus no seu lugar, como um pecador qualquer um de nós, qualquer um que se sinta corretamente, sem condições de se dirigir ao Deus tão poderoso, tão santo. Eu preciso tremendamente de alguém que me leve até Deus, que tenha acesso a Deus, porque eu não tenho, e que não seja destruído por Deus, porque eu serei, pecador que sou. E foi exatamente esse o papel que o Senhor Jesus Cristo, um dos, veio desempenhar aqui nesta terra, se tornar o sumo sacerdote, aquele absoluta e totalmente, gostosamente aceito diante de Deus como ser humano, como um homem. Quando Cristo está diante de Deus intercedendo por nós, ali tem um membro da raça humana. É um homem intercedendo por outros homens e plenamente aceito por Deus. No caso de Jesus Cristo, ele foi o sacerdote e também ele foi a oferenda. Ele foi a oferta, ele foi a vítima, o cordeiro pascal, que é belíssima essa junção dos papéis na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar, só uma observação que eu estou fazendo aí, importante e rica em termos de compreensão de como o povo, como nasceu, como se tivesse nascido do coração do povo pecador, apavorado, algo extremamente correto. Nós precisamos de alguém diante de Deus, para nos representar. Feliz do ser humano que percebe na sua vida de pecado e que não consegue sair dali, como nenhum de nós conseguiria e nem consegue ainda hoje sair dos nossos pecados sozinhos. Precisamos de alguém que dê conta diante de Deus, não somente interceda por nós e peça por nós, mas tenha condições de fazer isto, tenha preenchido condições de perfeição em termos humanos diante de Deus. E Cristo preencheu plenamente isso. Além de ser Deus, então o poder de sacerdócio dele e o poder dele diante de interceder diante de Deus, e o poder da morte dele foi infinito. Aí já entra a questão divina dele. Mas por ter morrido e ter nosso sacerdote, foi como homem. Então o povo, Moisés, por favor, nos ajude. E lá em Deuteronômio diz que o povo usou os anciãos para falar com Moisés, porque era muita gente também, então eles nomearam os chefes entre eles, os anciãos, os principais, para representar o povo diante de Moisés, e pediu para Moisés, que claro que talvez 2 milhões de pessoas não iam ter a conversa com Moisés, é uma multidão muito grande. Então foi um grupo, representando o povo todo, foi um grupo para falar com Moisés isto, e propor a Moisés que ele se propusesse, de fato, a ser o intermediário deles. Ele já era o intermediário deles, porque Deus já tinha escolhido isso, já tinha nomeado isso, ele já estava no exercício disso. O curioso daqui não é que foi muito novidade Moisés passar a ser o líder, o chefe, o intermediário, o porta-voz entre Deus e eles. Não, o curioso aqui é que veio do povo a necessidade, pelo tamanho da demonstração do poder de Deus, veio do povo essa necessidade, nos representa lá. Seria quase o caso de dizer, continua nos representando, que ele já estava fazendo isso, mas agora é como se o povo tivesse legitimado pela necessidade, pelo medo, pavor diante de Deus, um pavor correto. Importante isso, um pavor correto. Tem momentos do ser humano ter pavor diante de Deus. O ser humano, digo agora, o pecador, o que precisa ter seus problemas dos seus pecados, ou o seu problema dos seus pecados, resolvidos diante de Deus. Está valendo.
Pena que muitos, por falta deste pavor, que está incluído na ideia de temor, mas se quiser incluir pavor, inclua, como necessidade de um ser humano pecador diante de Deus, está entendendo o tamanho de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus e o tamanho da própria pecaminosidade. Não dá, eu vou ser destruído, e vai mesmo, ou iria mesmo, se chegasse diante de Deus. Muito curioso isso. O crente já está numa situação diferente, em termos desse pavor. Não precisa ter mais esse pavor, mas deixa aqui de lado. Aí vem Moisés e diz, não tem mais. A versão NVI, eu prefiro muito mais nessa tradução aqui, porque a tradução não tem mais é perfeita, correta. Mas pode dar a entender que Moisés está dizendo assim, não precisa ter temor a Deus, não. Ele estaria contradizendo tudo que a própria Bíblia diz. Especialmente porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Como é que vem Moisés, num momento solene e delicadíssimo desse, e disse, não tem mais. Ele está negando tudo. Não. Aí que entra a tradução da NVI, que eu achei que pegou muito bem o espírito da situação, e diz, não tenham medo. Este medo que vocês estão tendo aí, embora lícito, aqui já estou usando as palavras de Moisés, ele não chegou a esse ponto, mas é como se fosse algo assim, vocês estão seguros, nesse contexto aqui, nessa situação, esses trovões aí não vão matar vocês. Aliás, trovão não mata ninguém. Esses raios não vão matar vocês. Esse fogo não vai matar vocês. Fogo mata. Esse terremoto, esse tremor de terra, não vai matar vocês. É isso que ele quis dizer. Nesse contexto aqui, no que está ocorrendo aqui, não precisa ter medo, se apavorar. Então é algo agudamente aplicado para aquele momento, para aquela situação. Nem pensar, claro, e quem gosta de distorcer a Bíblia aqui é prato cheio, né? Tem uma passagem bíblica que o próprio Moisés manda dizer, na presença do próprio Deus lá no monte, e o povo lá, ele disse para o povo, não precisava ter temor a Deus nenhum, não. Está escrito, não tem mais. Você vê que seria uma distorção muito grande. O contexto, não tenha medo. Aí traduz de uma maneira mais exata. É interessante que Moisés não disse assim, que é isso, irmãos? Não entendo mal, não, está tudo bem, Deus só quer mostrar a vocês, isso aqui é uma pirotecnia da parte de Deus, para Ele mostrar para vocês o tamanho do poder dEle, e o que Ele pode fazer com vocês é só Ele desejar, mas Deus está tranquilo, Ele só quis mostrar isso para vocês, não tem problema nenhum, não. Não é esse o tom, que poderia facilmente ser interpretado assim também. Moisés não diminuiu a solenidade da ocasião, pelo contrário, ele fez questão de enumerar 3 motivos pelos quais aquilo tudo estava acontecendo. Não precisa ter medo, vocês não vão morrer com isto aqui agora, por causa dessa demonstração enorme aqui de poder de Deus, vocês não vão morrer. Eu vou explicar para vocês por que está acontecendo isso. É muito mais profundo do que apenas Deus mostrar o tamanho do poder dele. Claro que está incluído Deus mostrar o tamanho do poder dele, como eu falei já antes. Estava incluído, mas não era o objetivo de Deus mostrar como ele era poderoso, como ele era grandioso, coisa assim. Não, tinha lições ali dentro, importantíssimas. Primeiro, Deus quer provar vocês. Respondeu Moisés ao povo, versículo 20, não temais, ou não tenham medo, que eu prefiro. Deus veio para vos provar, ou testar. Mesmo sentido. Pode parecer estranho à primeira vista a ideia de um Deus onisciente querer provar alguém.
Uma coisa que Deus não precisa, absolutamente não precisa, é de provar ninguém. Porque Ele já conhece você de todas as formas, até teoricamente, se você recebesse a notícia tal, como é que você reagiria, tudo, Ele sabe tudo. Então Ele não precisa provar para você, deixa eu ver se o fulano é fiel a mim, deixa eu fazer isso com ele lá, para ver. Não, não é o ponto. Quem vai por aí está errando. A questão é o seguinte: Deus é tão sensível ao comportamento humano com relação a Ele próprio, Deus, que Ele gosta de dar uma oportunidade para que aquele comportamento, bom ou ruim, se manifeste. Até para a própria pessoa ver, rapaz, eu fiz isso. Quantas vezes você já se admirou com coisas que você próprio fez e nem imaginava que iria fazer? E depois se arrepende. E às vezes coisa positiva. Rapaz, eu agi, eu estou orgulhoso, no bom sentido mesmo, eu estou satisfeito comigo da maneira que eu agi ali. Graças a Deus, eu agi daquela forma. São surpresas que nós percebemos mais de nós mesmos quando a oportunidade surge. Então, na realidade, Deus quer mais mostrar para a própria pessoa quem ela é com relação a Deus, para as pessoas ao redor verem. Tem vários propósitos de Deus aí em nos provar. E algo nele gosta de ver a demonstração prática da consideração ou desconsideração, do amor ou desprezo que a pessoa tem de Deus. Mostre, eu quero ver. Mas não precisa, mas eu quero, eu gosto. Então, eu imagino que tenha motivos do próprio Deus querer ver, de Deus mostrar para a própria pessoa, na hora de uma prova realmente para valer, e as pessoas ao redor também. Então, seja como for, obviamente, a prova que Deus faz a cada um de nós não é porque Ele precisa saber como seria a sua reação, ok? Ele sabe. A maior prova que Deus gosta de ver o comportamento das pessoas com relação a Ele é sensível a isso, é que Ele criou Adão com livre arbítrio. Ele não criou um autômato, não criou um robô. Aliás, nós estamos breve, nós vamos saber o que é ser dirigidos por robôs, mas breve, está já chegando. Mas seja como for, ao dar livre-arbítrio para Adão, Deus mostrou. Isso é muito importante para mim, Adão, eu ver o que a sua cabeça, o seu coração, que não tem um pecado, é puro, da maneira como eu lhe criei, você tem liberdade total de fazer o que quiser com relação à minha pessoa. Eu quero ver. Foi exatamente isso que Deus fez com Adão. Adão poderia ter escolhido não pecar, poderia, no aspecto da alçada dele com o livre-arbítrio. Se começarmos a complicar, porque estava nos planos de Deus o pecado entrar no mundo, nesse aspecto, não. Mas a gente não chega a lugar nenhum com esse tipo de discussão. O fato é que temos que deixar, quando vamos entrar numa teoria, ou num si, ou numa pressuposição, para nos ajudar a raciocinar, deixa um pouquinho de lado algum aspecto do todo e concentramos no outro aspecto. Então, nesse aspecto aqui, de que Adão tinha livre-arbítrio para escolher o que ele iria fazer, tinha. Aí, e depois do pecado continuou? Não creio. Muitos acham que sim, que livre-arbítrio ainda existe hoje. E eu entendo claramente, e muitos, né, que não, que o homem já está tão contaminado pelo pecado e já tão tomado pelo pecado que ele não tem mais condição de escolher Deus por si próprio ou pelo seu arbítrio
livre. Eu resolvi escolher Deus. Um crente, quando ele resolve se converter a Cristo, falei nisso quarta-feira, mais ou menos, rapidamente. É dele a decisão, mas ele está sendo levado pelo Espírito Santo para fazer aquilo. Então já não é um livre-arbítrio, não. Parece que é, tem jeito de que é. Eu expliquei isso quarta-feira, não vou explicar mais. Mas seja como for, Deus gosta de testar o ser humano. Ele gosta e sempre vai ser assim. E agora ele queria ver, eu quero ver o quanto esse povo me valoriza, vou testá-lo. Então Moisés disse, isso aqui é um teste, gente. E você está sendo todo dia testado por Deus. Você, eu, todos nós, todo dia, todo dia, todo dia. Para você mostrar, demonstrar na prática o seu amor por Deus. A força do seu amor por Deus. Ou a fragilidade do seu amor por Deus. Eu não sei, é o seu. Eu tenho o meu. Então, todo dia, Deus está querendo ver o tamanho do seu zelo por Ele, do seu amor, do seu carinho, da sua consideração por Ele. Todo dia. E não venha com esta, Ele já sabe. Não venha com esta. Porque demonstra que você não está entendendo muita coisa disto, embora teologicamente perfeito, nem tudo que é teologicamente perfeito é correto, é saudável, está aí um exemplo, você pode pegar algo teologicamente perfeito e usar de uma maneira imperfeita. Então fica ruim, é uma coisa boa, utilizada com um mau argumento, não é bom. Então, você precisa entender que é necessário isso, que Deus gosta de lhe testar e tudo bem, talvez eu possa concordar que você... Pastor, então, coisa chata viver sendo provado por Deus o dia todo, não é? Eu diria, não, eu não ia concordar com você. É cansativo? Pode ser. Tem riscos? Tem. Claro. É algo muito sério nas nossas vidas? Sim. Isso exige de nós um alerta o tempo todo? Sim. Sem dúvida. Quer dizer que cansa. 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 E quem disse que a vida aqui é uma moleza? E é só para descansar? Já estou salvo mesmo, esperar minha hora de ir para o céu. Oh, coisa boa. Enquanto lá, só cuidar de não pecar. Não é assim. É difícil. Tem risco. Que risco? De você comportar-se mal no teste. Saiu-se mal. Então, qual é o risco? Bom, se podemos chamar de risco, é você desagradar o seu Deus, seu Pai querido, você ter que levar uma lapadazinha, uma disciplina espiritual, digo, uma disciplina espiritual, mas que pode ser no seu físico, no seu dinheiro, na sua saúde, na sua felicidade, qualquer coisa. Tem risco? Tem. Então, todo o tempo sendo chamado à demonstração prática. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Senhor, acabei de dizer. Amo. Pedro, tu me ama? Senhor, 3 vezes. Está ficando cansativo. Pedro. Pois por mim eu te perguntaria 30 vezes em vez de 3. E na prática é o que eu faço. Eu acho que Cristo diria, é o que eu faço, através do Espírito Santo que eu vou enviar para habitar em vocês. Eu vou testar vocês continuamente. Eu quero todo o tempo, todo o tempo. Mas tu és um Deus meio zeloso, né? Meio ciumento, muito. Ciumento sem pecado algum. Quando a gente fala em ciúme, tem muita pecaminosidade no nosso ciúme. Mas a Bíblia usa a palavra ciúme para Deus, ou zelo, obviamente sem pecado algum. Então, esse Deus é muito zeloso, muito. Ele se preocupa demais comigo, né? Muito. Ele não quer me deixar em paz um pouquinho, não, assim, sem tanto teste, porque cansa. Não.
Quer não. Por que Jesus Cristo todas as vezes disse vigiai, vigiai, vigiai? Para não entrar em tentação, embora naquele contexto lá. Por quê? Porque a Bíblia fala tanto da necessidade da vigilância. É contra o diabo. Esse é um aspecto. Mas você tem que vigiar contra a sua carne. Você tem que vigiar com relação aos testes que Deus está fazendo em você, com a melhor das intenções. O diabo quer derrubar. Deus não quer derrubar, não. Ele quer edificar mais. Por isso que ele lhe testa. Ele tem prazer em saber como é que você está, para você mostrar. Deixa eu dizer de outra forma, né? Prazer em saber como você está, porque ele sabe. Ele tem prazer em você demonstrar como é que você está. Bote isso na sua cabeça. Não é prazer em saber. Deus não vai saber o que você pensa dele, a consideração que você tem a ele, ou desconsideração. Ele não vai saber tomar conhecimento por causa das provas, não. Ele vai saber, vai ver, é o que você vai reagir. Isso ele faz questão de ver. Segundo motivo, Moisés diz, para que tudo isso vocês estão vendo aí, vocês temam a Deus. Aí esse temor, sim, esse é o temor que entra reverência, não é o pavor mais. Se precisar incluir pavor, como eu disse, repito, que inclua, mas não obrigatoriamente mais incluindo pavor. Aí vem a ideia de reverência, a ideia de saber quem Deus é, o tamanho da santidade de Deus. E ele disse aqui, não temais, não tenham medo, Deus veio para vos provar, 1. E 2, para que o seu temor esteja diante de vós. Reconhecer o tamanho do poder de Deus. Um dos grandes problemas do grande cristianismo, do mundo evangélico, coisa assim, é a falta de temor a Deus. Quando você vê um crente dizer, eu sei que eu estou errado, mas eu faço assim por isso, isso, isso. Provavelmente ali tem uma indicação de falta de temor a Deus. Você sabe que está errado? Sei. Você sabe que isso é pecado? Sei. Não, mas eu tenho que fazer. Por isso, isso, isso. Com naturalidade. É diferente do crente dizer, eu sei que eu peco, eu sei que eu estou agarrado com esse pecado, está agarrado em mim, está difícil me soltar, mas eu luto, eu confesso, eu derrubo, eu caio, eu levanto, eu sei, mas eu estou lutando contra e eu sofro com isso. Completamente diferente de dizer, eu sei que estou pecando fazendo isso. E agora? Eu vou ter que continuar. É o jeito. Mas eu temo a Deus de alguém assim. Essa pessoa não está considerando que Deus pode mexer fundo nesta vida. Fundo. Terceira e última. Vocês já devem ter visto aqui, né? Não sei se vocês já perceberam. Primeiro, Deus veio para vos provar. Segundo, para que o seu temor esteja diante de vós. Terceiro, a fim de que não pequeis. O fato de Moisés ter falado em pecado naquele momento que eles estavam apavorados, com fogo e terremoto na frente, deve ter deixado o povo muito marcado. Como se Moisés estivesse dizendo, esse Deus que faz tudo isso, e que está deixando vocês apavorados, esse Deus é sensibilíssimo ao pecado. Parece um Deus grosseirão, de terremoto, de fumaça, de fogo, de barulho, de trombeta, um negócio pesadíssimo que era, mas não grosseirão, mas um Deus super sensível. Super. Sabe quando você queima a pele de sol, de alguma forma, que um sopro dói? Isso é hipersensibilidade. Deus é hipersensível à questão do pecado. Vocês não querem ter medo dele, não? Não. Estão apavorados? Estamos. Não pequem. Ixi, só isso. Experimentem. Experimentem.
Só isto. Não pequem. Então ele está mostrando isso tudo com o intuito, além de mostrar o poder dele, como já falei, mas não é o objetivo final, o principal, mas é que vocês concluam o que eu faço para agradar esse Deus, ou pelo menos para não desagradá-lo. Não peque. Pronto. Então é trágico que o conceito de pecado é ridicularizado no mundo. Vocês sabem disso, é usado como piada pelos irreverentes aí e tudo. O problema é que mesmo entre crentes, o conceito de pecado parece que é bem inferior ao que deveria ser. E eu espero que isso nem seja explicado pelo motivo de que não, meu pecado já foi pago por Cristo. Esse é um pensamento quase criminoso. Esse aí. É como se alguém estivesse matando Cristo de novo. Já foi pago por Cristo, então vou fazer. Que é como muitos criticam o calvinista, que é o pensamento que diz que quando o crente está salvo de qualquer forma, independentemente dos pecados que ele venha a cometer. Mas isso aí é bom demais. O cara vai pecar direto. Agora eu estou salvo? Eu vou curtir agora para valer mesmo. Esse alguém que raciocina assim, não é salvo. Não pode, não entendeu nada do que o pecado causou a Cristo. Mas um crente pode chegar a um ponto não tão grosseiro assim, dizer desse jeito, então vai todo mundo pecar, não, mas ele pode relaxar. Talvez não tão conscientemente, mas por falta de vigilância, por falta de cuidado, por falta de comunhão com Deus, ele pode relaxar e lá no fundo do ouvido dele ali, da mentezinha dele, já está pago mesmo. Cuidado, gente. Muito cuidado. E mais, examine a sua tristeza com o pecado. Mesmo que você lamente, esse pecado não era para ter sido, causou a morte de Cristo. Que coisa. Senhor, eu confesso aqui, eu pequei e eu me constranjo muito. E tal. Ótimo. Muito importante. Mas a contrição, a tristeza no fundo do seu coração. Como é que eu fiz isso com o meu Salvadorzinho querido? Meu Salvadorzão querido. Como é que eu fiz isso? Examine no seu coração como é que está. Agora, não esqueça, o Deus da tempestade, do fogo, do barulho, sensibilíssimo ao pecado, a ponto de dizer Moisés dizer, não pequeis. Essa é a solução para quem quer estar bem com Deus. Esse Deus é o mesminho de hoje. E a repugnância dele ao pecado é exatamente a de hoje, que a santidade dele é a mesma. Tem gente que morre de medo de trovão. Imagina se estivesse lá. Ia ficar muito apavorado. De uma maneira geral, quem não conhece a Deus, na menor demonstração de poder da parte de Deus, se assusta com a majestade dele, como o povo se assustou com a majestade dele, um povo que não conhecia Deus, foi escolhido por Deus para ser o povo dele aqui na terra, mas não conhecia Deus, prometeram que ia ser fiéis, não foram fiéis coisa nenhuma, então, assustou. Mas com o crente, deve ser o contrário. Vocês se lembram que Moisés agiu de maneira perfeitamente o contrário do povo? Moisés, logo depois disso aqui, um tempo depois, chegou a dizer para Deus, eu quero te conhecer, eu quero te ver. Moisés, não pode, Moisés. Você vê meu rosto, eu quero te ver. Exatamente o contrário. O povo se afastou, se assustou. Quem não conhece a Deus, quem não sabe o conceito de pecado direito, ele fica com medo de Deus quando a coisa engrossa, quando vem peste, quando vem doença, quando vem vírus misterioso, quando vem bomba, pavor, terremoto. Mas o crente
A demonstração do poder de Deus é para animá-lo, para estimulá-lo mesmo que tome os cuidados necessários com a peste, com a doença, com isso, com aquilo. Vai tomar os cuidados dele, que tem um certo medo instintivo da própria sobrevivência normal, certos limites, mas apavorado, angustiado, sem dormir de noite, não é saudável isso aí. E a pessoa deve buscar cada vez mais Deus para que essas coisas sejam encaradas com mais naturalidade e até como dizer assim, diz que Spurgeon gostava de andar no meio das tempestades e tudo, e gostava de ver o trovão, diz que ele ficava empolgadinho, é muito poder, e falava alto, e ficava bastante animado quando via algo apavorante, porque esse é o meu Deus. Ele sentia ali como parte daquilo. Isso é bonito, eu acho que é gostoso. Muito bem, meus irmãos. Procure, quando vê o poder de Deus muito grande em alguma coisa, se sentir parte deste poder. Esse Deus aí, não quero nem conversa com ele, eu estou liquidado. Não, é o meu Pai. Legal, né? Olha o meu Pai aí, é meu Pai. E eu posso chamá-lo de meu Pai porque Cristo, meu sacerdote, o meu sacrifício, que sacrificou-se por mim, morreu numa cruz para pagar meus pecados. Que maravilha! E vibra com isso. E tente, eu sei que cada um tem sua sensibilidade mental, psicológica, diferente uns dos outros, uns são mais sensíveis, a pessoa está preocupada ou angustiada, não significa obrigatoriamente que não está em comunhão com Deus, que é um crente infiel, coisa. Não, eu sei que eu até tenho comentado isso, a questão da fragilidade humana é algo muito caro ao coração de Cristo, ao coração de Deus, eu sei disso, cada um tem suas sensibilidades, suas forças, suas fraquezas, todos nós temos nossos limites, mas uma coisa é nós pegarmos o nosso limite, mesmo que seja um limite bem pequenininho e logo está frágil diante de Deus, chega para ele e diz, Senhor, olha aqui, como é que pode, eu estou com medo disso aqui, não quero não, Senhor, não quero não, tira essa fragilidade de mim. Tudo bem, Senhor honrou do mesmo jeito. De um fortão, o Spurgeonzão desse aí, que faz vibrar com a tempestade, e o pobre do outro, talvez a esposa dele ficasse embaixo da cama, coitada, sei lá, aí que eu estou inventando a biografia dela, que era uma grande crente, inclusive. Mas não quer dizer que alguém que ficasse com medo, enrolado ali com medo do raio, que seja infiel, não. Mas eu sugeriria que o que estivesse debaixo do lençol ali tivesse, Senhor, eu te louvo pelo teu poder, eu estou com medo, porque o teu medo é até de um rato. Imagina de um trovãozão desse. Mas eu sei que és tu. Eu sei que eu faço parte disso. Converse com ele. Vai honrá-lo tanto quanto o outro, no meio da chuva, gritando de alegria. Mesma coisa. E Deus vai ver o limite de cada um, o limite humano de cada um, da condição de cada um, mas chegando diante de Deus, dizer, Senhor, é o que eu tenho para te dar. Então, se eu não estou lá com o outro no meio da chuva te louvando, eu estou aqui enrolado no lençol com medo, mas eu estou te louvando do meu jeito e depositando em ti a minha confiança, o meu amor, o meu carinho. E se um raio desse me matar, que pode mesmo, eu vou para o céu. Pronto, honrou a Deus de uma maneira total. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e que coisa linda esse contraste do pavor de Deus com temor a Deus, um pavor de medo, um temor de reverência, mas já te conhecendo. Obrigado por essas lições maravilhosas e pela frase tão curtinha de Moisés, para aquele povo, mas que veio tão densa de ensinos a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.